Oi meninas, boa tarde, boa tarde. Como que está o domingão de vocês? Hoje aqui tá muito quente, acho que a maioria de vocês que me ouvem aqui da minha região, muito quente, muito abafado, mas vamos que vamos, né? Chegamos ao dia 19. Vamos pro dia 19, estamos quase na metade, meninas. Como é que vocês estão, hein? Estão conseguindo acompanhar? Me contem, falem comigo, eu gosto, tá? Nós chegamos ao dia 19 e fala sobre cultivando a comunidade. Tiago 3, no capítulo 18, diz assim: Você poderá ter uma comunidade saudável, sólida, bem-sucedida e que Deus aprova, somente se trabalhar duro para fortalecer os relacionamentos, tratando todos com dignidade e honra. Que lindo, né, meninas? Eu não sei como vocês têm se sentido. Eu já tive contato com esse livro várias vezes, uso muito as mensagens dele, mas cada vez que eu leio, eu lembro de coisas novas, de coisas interessantes, de coisas importantes para a nossa vida. E desta vez Deus tem falado muito comigo a respeito dos relacionamentos. A respeito dos relacionamentos. Né? Acho que é um ponto importante que eu preciso dar atenção, os relacionamentos. A comunidade, viver em comunidade exige comprometimento. É necessário tanto o poder de Deus quanto o esforço nosso para gerar uma comunidade cristã amorosa. O autor diz que somente o Espírito Santo pode criar uma verdadeira comunhão entre os cristãos. Às vezes, a gente acha que é algo simples, e de fato é simples, mas não é porque é simples que é fácil. Viver em comunidade exige maturidade nossa, exige paciência, exige compaixão, exige entender que somos tão pecadores quanto os nossos irmãos. E isso não é fácil, porque é muito necessário que a gente mortifique, né? Sentimentos, mortifique o egoísmo e traga sentimentos que não são naturais nossos, mas que vêm de Deus. Se você está cansada de uma comunhão dissimulada e gostaria de cultivar uma comunidade amorosa e verdadeira, será necessário fazer algumas escolhas difíceis e assumir alguns riscos. O autor que diz isso pra gente, tá? A vida em comunidade exige sinceridade. Embora seja muito mais fácil permanecer em silêncio enquanto os outros à nossa volta prejudicam a si mesmos e aos outros com alguma prática pecaminosa, essa não é uma atitude de amor. São poucos os que podem contar com alguém que os ame o suficiente para lhes dizer a verdade. Hoje, nós estamos vivendo extremos. Por um lado, há pessoas que são os famosos sincericidas, né? Que falam a verdade, doa a quem doer e sem amor. Por outro lado, há quem não quer ter mais um incômodo, mais um compromisso. É difícil confrontar alguém com a verdade e com amor. E nós somos convidados a nos preocuparmos com as pessoas, a amá-los o suficiente para conduzi-los na verdade. A comunhão, ela é sabotada pelo medo, porque quando ninguém tem coragem de se manifestar, enquanto a vida de um membro desmorona, como nós vamos deixar a vida de alguém desmoronar bem na nossa frente e não agir? Nós não podemos viver em comunidade sem sinceridade. E também não podemos viver em comunidade sem amor. Os dois precisam andar em equilíbrio. Às vezes, isso significa se importar o suficiente para repreender com amor aquele que estiver em pecado ou sendo tentado a pecar. A diferença, meninas, que eu vejo é que quando nós repreendemos com amor, nós estamos preocupadas com o outro.
com a vida espiritual do outro, com a necessidade que ele tem de ser uma pessoa melhor, de herdar a eternidade, de ser corrigido, de fazer boas escolhas. E quando nós não estamos preocupados com o outro, nós vamos corrigir para nos sentir melhor, para nos sentir maiores, para nos sentirmos melhores do que aquela pessoa. E isso de fato está errado. Quando tratamos o conflito da maneira correta, nós crescemos em intimidade com Deus e uns com os outros. É necessário que a gente saiba se importar de verdade com o nosso próximo. A franqueza não é uma licença para se dizer o que quer, onde quer e sempre que quiser. Não é grosseria. A Bíblia diz que existe um tempo certo e um modo certo de fazer cada coisa. Palavras impensadas deixam feridas permanentes. Deus nos manda tratar os membros da igreja com o mesmo amor que dedicamos à nossa família. A vida em comunhão também exige humildade, uma postura humilde, deixar de lado a presunção, o convencimento, o orgulho, porque tudo isso destrói a comunidade, tudo isso destrói a comunhão que nós temos um com o outro. Humildade, minha querida, não é pensar menos de si mesmo, mas é pensar menos em si mesmo, é pensar mais nos outros. Humildade é não achar que eu e tu somos melhores do que alguém somente porque nós não cometemos o mesmo pecado que essa pessoa. A vida em comunidade também exige cortesia, respeitando as diferenças, considerando os sentimentos dos outros, sendo pacientes com quem nos irrita. A Bíblia diz em Romanos 15:2 que precisamos carregar o fardo uns dos outros. Em toda a igreja e em cada grupo há pelo menos uma pessoa difícil, e normalmente mais do que uma. Essas pessoas podem ter carências emocionais, insegurança profunda, maneiras irritantes e habilidades sociais escassas. Você pode chamá-las de carentes da graça. Deus colocou essas pessoas em nosso meio, tanto para benefício delas, quanto para o nosso benefício também. Um elemento essencial para a cortesia é conhecer a origem das pessoas, descobrir as experiências que elas já passaram, descobrir o histórico delas, entender que assim como nós, elas também são filhas de Deus. A vida em comunidade também exige sigilo. É somente num ambiente seguro, que tem acolhimento, é que as pessoas vão se sentir à vontade para compartilhar as suas mágoas umas com as outras. Também as suas necessidades, os seus erros. O autor diz que sigilo não significa ficar em silêncio enquanto o nosso irmão peca, mas saber que aquilo que for comentado no grupo ficará restritamente no grupo. É necessário conviver com isso e evitar a fofoca. Deus detesta a fofoca. Ela sempre causa mágoa, causa discórdia, destrói amizades. A vida em comunidade, minha querida, também exige constância. Manter o contato regular com o seu grupo, desenvolver a verdadeira comunhão, animar uns aos outros, é isso que a Bíblia nos pede, para não abandonar uns aos outros, mas para animar uns aos outros. Desenvolver o hábito de nos reunir. Hábito, meninas, é algo que a gente faz com frequência. Nós não conseguimos desenvolver um hábito fazendo somente uma vez ou outra. É preciso de tempo para desenvolver relacionamentos íntimos. Uma comunidade, ela não é formada de acordo com a nossa conveniência, mas na convicção do que é necessário para a nossa saúde espiritual. É por isso que a gente vai à igreja, é por isso que a gente se reúne, porque nós precisamos manter a nossa saúde. Viver em comunhão requer investimento de tempo.
Ter comunhão significa desistir do nosso individualismo e independência para nos tornarmos interdependentes uns com os outros. O autor traz aqui uma sugestão de pacto sobre a comunhão bíblica que eu quero dividir com vocês. Compartilharemos nossos verdadeiros sentimentos, incentivaremos uns aos outros, apoiaremos uns aos outros, perdoaremos uns aos outros, falaremos a verdade com amor, admitiremos nossas fraquezas, respeitaremos nossas diferenças, não divulgaremos segredos alheios que nos são ditos com confiança e faremos do grupo uma prioridade. Tudo isso envolve autenticidade, reciprocidade, compaixão, misericórdia, sinceridade, cortesia, humildade, sigilo e constância. Que lindo! É para isso que nós somos chamadas. Para ser bênção, para sermos um bom perfume, para sermos leveza na vida das pessoas ao nosso redor. Para juntos, irmos para o céu. No final desse capítulo, minha querida, Deus deixa para nós um tema para reflexão. Comunidade exige comprometimento. Se comprometa. Se comprometa com Cristo, se comprometa com a obra de Cristo e se comprometa com os filhos e filhas de Cristo. Porque Ele, com certeza, já se comprometeu contigo. 1 João 3,16 diz: nós compreendemos o que é o amor quando descobrimos que Cristo deu sua vida por nós. Isso significa que temos que dar a nossa vida pelos outros fiéis. E a pergunta para a meditação de hoje diz assim: como eu poderia hoje ajudar meu grupo e minha igreja a desenvolver as características de uma comunhão verdadeira? Sempre trazendo para nós a responsabilidade, o compromisso, a ação. Como que eu posso melhorar? Essa é a pergunta verdadeira. Meninas, estamos no domingo que antecede o domingo de Páscoa, uma data simbólica, mas tão importante, onde nós relembramos os últimos dias de Jesus aqui nessa terra, antes do seu sacrifício por nós. Então, além da meditação dessa semana, do livro, eu quero sempre te convidar a pensar, gastar uns minutinhos pensando, né? E acho que o tema de hoje tem tudo a ver com isso. Abdicar de nós mesmas, fazer pequenos sacrifícios, termos compaixão. Foi tudo isso que o nosso Salvador nos ensinou e que nós somos convidadas a viver de maneira prática na nossa vida todos os dias e principalmente nessa época de Páscoa, a pensar com mais profundidade sobre isso. Que Deus nos ajude, né? Ele vai nos ajudar. Vamos orar juntas? Senhor Deus, amorável Pai, muito obrigada, Senhor, pelo teu amor que nos alcança, nos resgata, nos salva. Nos ajude, Senhor, a vivermos em comunidade, a termos persistência, a termos humildade, a sermos corteses, a termos misericórdia, a termos constância na vida em comunidade. Nós sabemos, Pai, que é só assim, pessoas pecadoras convivendo com outras pessoas pecadoras, nós vamos juntas, alcançar a salvação. Perdoa, Pai, os nossos muitos pecados e nos ajude a viver perto das pessoas que nós amamos. É o que nós te pedimos, Pai, e perto de Ti também. É o que nós te pedimos e agradecemos o nome do Teu Filho amado Jesus, que com tanto amor se entregou por nós. Amém. Minha querida, um beijo. Um beijo no teu coração, fica com Deus. Te espero aqui amanhã.